Você sabia que existe uma chance enorme, quase absoluta, de Jesus não ter nascido no dia 25 de dezembro? É verdade, muita gente usa isso para dizer que o Natal é uma farsa ou que não deveríamos celebrar. Mas e se eu te dissesse que brigar pela data exata é a melhor maneira de perder o maior presente que a humanidade já recebeu? A gente cresce ouvindo que o Natal é aquela época mágica, cheia de luzes, presentes e aquela comida que a gente espera o ano todo para comer. Mas existe um fenômeno curioso que acontece todo final de ano que eu tenho certeza que você já sentiu. Parece que por alguns dias o mundo decide dar uma trégua. As pessoas ficam mais amáveis, aquele tio com quem você não fala direito o ano todo ganha um abraço. E até no trânsito a gente fica um pouco mais paciente. É como se existisse um acordo silencioso de paz que paira sobre a terra e a gente chama isso de espírito natalino. Mas a grande questão que fica martelando na minha cabeça, e que talvez você também já tenha se perguntado, é: por que tem prazo de validade? Por que a gente permite que essa sensação de bondade e esperança expire assim que os fogos de artifício do ano novo terminam e a gente arranca a última folha do calendário? A verdade é que a gente se acostumou a tratar o nascimento de Jesus como um evento de calendário, um feriado para marcar no papel, quando na verdade deveria ser o marco zero de uma transformação que não tem data para acabar. A gente discute se a ceia é no dia 24 à noite ou no dia 25 no almoço. A gente se preocupa se o peru vai ficar seco ou se vai dar tempo de comprar o presente de todo mundo. Mas muitas vezes a gente esquece que o aniversariante, aquele que é a razão de tudo isso, não veio ao mundo para nos dar um feriado, mas para nos dar uma vida. E não é qualquer vida, é uma vida abundante, cheia de significado que começa agora, e não apenas quando a gente for para o céu. O que eu quero conversar com você hoje vai muito além de decorações ou de provar datas históricas, porque o que está em jogo aqui é a qualidade da sua vida nos outros 364 dias do ano. Se a gente consegue ser generoso, paciente e amoroso no Natal, o que nos impede de viver nesse êxtase de bondade em uma terça-feira chuvosa de julho ou em uma segunda-feira estressante de outubro? Acredito que a gente não vai ter uma vida perfeita nesta terra. Afinal, problemas batem na porta de todo mundo. Mas a gente pode sim, com os ensinamentos de Jesus, ter uma vida de muito mais tranquilidade, paz e alegria durante todo o restante do ano, transformando o espírito natalino no nosso espírito de vida. Mas antes da gente mergulhar fundo em como fazer essa transformação durar o ano todo, se você quer entender mais sobre como a Bíblia pode ser prática no seu dia a dia e não apenas um livro na estante, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em quem precisa de um pouco mais de paz hoje. Agora pensa comigo sobre essa questão da data, porque isso tira o sono de muita gente, mas é o ponto de partida para a gente entender o real significado da celebração. A Bíblia não nos dá a certidão de nascimento de Jesus com dia e mês, e os estudiosos apontam que, pelas descrições dos pastores nos campos com suas ovelhas, é muito provável que não fosse inverno no hemisfério norte, o que descartaria dezembro. Mas como focar nisso é como você deixar de ir à festa de aniversário de um amigo querido só porque a festa foi marcada no sábado, mas ele nasceu na quarta-feira. O que a gente celebra não é a precisão do calendário, mas a magnitude do evento. Estamos falando do momento em que o Criador decidiu entrar na criatura, o momento em que o Eterno invadiu o tempo. Quando a gente para refletir no real significado do Natal, a gente percebe que é um reconhecimento coletivo de que nós precisávamos de ajuda. Celebrar o Natal é um ato de humildade, é a humanidade olhando para o céu e dizendo: nós não conseguimos sozinhos. E é justamente por isso que o clima muda, porque quando a gente reconhece que Jesus Cristo tem o poder da salvação, nós, como seus filhos, baixamos a guarda. Aquele orgulho que a gente carrega o ano todo, aquela necessidade de estar sempre certo, de ganhar todas as discussões, tudo isso perde sentido diante da manjedoura. A gente deixa de lado os problemas antigos, mágoas que já estão criando um mofo no nosso coração, tudo para ter um momento de paz e felicidade ao lado das pessoas que amamos, ou até daquelas que a gente apenas tolera, mas que no Natal a gente decide amar. E é aqui que mora o grande desafio. O problema é que a gente precisa encarar de frente. Por que a gente volta a ser o velho eu tão rápido? Porque é assim que as luzes pisca-pisca são guardadas nas caixas empoeiradas, a gente volta a buzinar com raiva no trânsito, volta a tratar mal quem nos serve café, volta a ignorar a necessidade do próximo. Parece que a gente trata Jesus como uma visita ilustre que passa uns dias na nossa casa. A gente arruma tudo, se comporta bem, mas lá no fundo a gente mal pode esperar para ele ir embora para a gente poder colocar os pés no sofá e voltar à nossa bagunça habitual. A Bíblia nos convida a algo muito mais profundo e radical do que uma visita anual. Ao estudar as Escrituras e refletir nas histórias e ensinamentos, a gente descobre que a proposta de Jesus é uma mudança de dentro para fora. Não é sobre colocar uma máscara de bom cristão em dezembro. É sobre permitir que a essência de quem ele é altere a estrutura de quem nós somos. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, disse algo que explode a nossa mente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Percebe que ele não disse eis que tudo fica bonitinho em dezembro? Ele disse que tudo se faz novo. É uma mudança de identidade. Quando a gente entende isso, a gente para de tentar fazer o Natal e começa a ser o Natal. Imagina só viver o ano inteiro com a mesma disposição de perdoar que você tem nascido dia 24.
Imagina encarar os problemas do trabalho com a mesma esperança que você sente quando ouve uma música natalina. Isso é possível porque a paz que Jesus traz não é uma emoção passageira causada por um ambiente festivo. É um fruto do Espírito. Em Gálatas, a Bíblia lista o que acontece quando a gente vive conectado com Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nenhuma dessas coisas depende da data, do clima ou se você ganhou o presente que queria, mas elas dependem de conexão. A gente precisa desmistificar a ideia de que a vida com Deus é apenas uma espera passiva pelo céu. Muita gente vive uma vida arrastada, sofrida e pensando: quando Jesus voltar, tudo vai melhorar. E vai mesmo. A promessa da eternidade é maravilhosa, mas Jesus é Deus que se tornou homem para nos trazer a salvação. E essa salvação começa a operar agora. Em João 10,10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele não estava falando de ter muito dinheiro ou de nunca ficar doente. Estava falando de uma qualidade de vida interior que transborda. Uma vida onde o medo não te paralisa, onde a ansiedade não te domina e onde a amargura não cria raízes. Viver o espírito natalino o ano todo é, na prática, aplicar os ensinamentos do mestre nas situações mais banais e estressantes do cotidiano. É quando alguém te fecha no trânsito e, em vez de xingar, você lembra que aquela pessoa pode estar correndo para um hospital ou tendo um dia terrível, e você libera graça. É quando seu chefe é injusto e, em vez de fofocar com o colega do lado, você ora por ele e faz seu trabalho com excelência, como se estivesse fazendo para Deus. Isso é trazer o Natal para uma quarta-feira útil. É reconhecer que Jesus nasceu para ser o príncipe da paz, como profetizou Isaías. E um príncipe tem autoridade. Se ele é o príncipe da paz na sua vida, ele tem autoridade para decretar paz no meio da sua guerra pessoal, seja ela financeira, emocional ou familiar. E falando em família, talvez esse seja o terreno onde é mais difícil manter o espírito natalino no ano todo, não é? Porque a família conhece os nossos defeitos, sabe quais botões apertar para nos tirar do sério. Mas é justamente aí que o milagre do nascimento de Jesus brilha mais forte. Deus escolheu nascer em uma família com todas as complexidades que isso envolve. Ele teve pais terrenos, teve irmãos, viveu em comunidade. Ele sabe o que é convivência. Quando a gente decide que o Natal não é uma data, mas um estilo de vida, a gente começa a olhar para aquele parente difícil com os olhos de Jesus. A gente começa a entender que suportar uns aos outros em amor, como diz a Bíblia em Efésios, não é aguentar com raiva, é dar suporte, é sustentar, é ser a base quando o outro está fraco. Você já parou para pensar que a gente gasta uma energia enorme tentando mudar os outros? A gente quer que o marido mude, que a esposa seja mais compreensiva, que os filhos sejam mais obedientes, que o governo melhore, que o mundo seja mais justo. Mas a mensagem do Natal é que a mudança começou com um bebê, em um lugar improvável e sem alarde. A mudança começa pequena e começa em nós. Ao estudar a Bíblia, a gente percebe que a verdadeira revolução acontece quando mudamos nossos pensamentos, nossos comportamentos e nossas atitudes. A gente para de reagir ao mundo e começa a agir sobre ele. Em vez de ser um espelho que reflete a raiva que jogam em você, você se torna uma esponja que absorve impacto e devolve amor. Isso é sobrenatural. É o verdadeiro milagre de Natal acontecendo em março, em agosto, em novembro. E não se engane, isso não significa que a gente vai viver em um mundo de fantasia onde está tudo certo. Jesus mesmo nos alertou: no mundo tereis aflições. Ele foi honesto, ele não vendeu uma ilusão, mas ele completou a frase dizendo: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a chave. A gente pode ter bom ânimo, a gente pode ter essa alegria constante, não porque a vida é fácil, mas porque aquele que nasceu em Belém já venceu as batalhas que a gente ainda está lutando. A vitória dele garante a nossa paz. Então, quando o desemprego bater ou o diagnóstico médico não for o que a gente esperava, o Espírito de Natal, que na verdade é o Espírito Santo habitando em nós, nos lembra que não estamos sozinhos, que existe um plano maior e que o final da história já foi escrito e é um final feliz. A gente precisa parar de compartimentalizar a nossa fé. Não existe o eu cristão do Natal e o eu estressado do trabalho. Somos uma coisa só. Se Jesus nasceu no seu coração, ele nasceu para governar todas as áreas da sua vida todos os dias. Aquele sentimento de paz na terra aos homens de boa vontade que os anjos cantaram não foi um jingle de fim de ano, foi uma declaração de decreto real. A paz está disponível, a bondade está disponível, o perdão está disponível. O estoque do céu não fecha para balanço em janeiro. Pensa na história dos Reis Magos. Eles viajaram de muito longe, enfrentaram perigos, seguiram uma estrela, tudo para adorar o menino. A Bíblia diz que depois de encontrar Jesus, eles voltaram para sua terra por outro caminho. Isso é tão simbólico. Quem encontra Jesus de verdade não volta pelo mesmo caminho, não volta para os mesmos hábitos, para os mesmos vícios, para a mesma amargura. O caminho de volta é diferente porque você é diferente. Se o seu Natal termina e você volta a ser exatamente a mesma pessoa que era em novembro, talvez você tenha comemorado a festa, mas não tenha encontrado o aniversariante. Porque o encontro com ele muda a rota, ele muda a perspectiva. Então o convite que fica pra gente hoje é esse. Vamos sim aproveitar o Natal. Vamos comer a ceia, seja no dia 24 ou no dia 25. Vamos trocar presentes, vamos abraçar, vamos chorar de emoção. É lícito, é bom.
É saudável celebrar, mas não vamos deixar que isso morra na quarta-feira de cinzas. Vamos pegar essa amostra grátis do céu que a gente experimenta no Natal e transformar na nossa dieta diária. Vamos decidir que na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa mente, todo dia é dia de celebrar que o Salvador veio. E isso exige intencionalidade. Exige acordar de manhã e dizer: hoje eu escolho me vestir de bondade. Hoje eu escolho calçar as sandálias da paz. Hoje eu escolho falar palavras de vida. É um exercício diário. É como ir à academia espiritual. No começo dói. No começo a nossa carne reclama porque quer brigar, quer ter razão, quer se vingar. Mas com o tempo, com a prática e principalmente com a ajuda do Espírito Santo, isso se torna a nossa natureza. A gente se torna pequenos cristos na terra, que é o significado da palavra cristão. Sabe o que é mais lindo nisso tudo? Quando a gente vive assim, a gente se torna a luz do mundo que Jesus disse que nós seríamos. As pessoas ao nosso redor vão começar a perguntar: por que você está tão calmo com essa crise? Por que você perdoou o fulano depois do que ele fez? Como você consegue ter esperança quando tudo diz ao contrário? E aí, meus amigos, vocês vão ter a oportunidade de dizer: é porque para mim, o Natal nunca acabou. O Salvador nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e ele vive em mim hoje. Com isso concluo, devemos sim aproveitar o Natal e o sentimento de paz que nos traz a comemorarmos o nascimento do Salvador da humanidade, mas com isso aprender que podemos viver o espírito natalino o ano inteiro, com nós mesmos e com as pessoas que convivem com a gente, seja no trabalho ou na nossa família, que a manjedoura do seu coração esteja ocupada por ele todos os dias do ano. Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou aí no fundo e te deu uma nova perspectiva sobre como viver os seus dias, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa transformar o Natal de um dia em uma vida. Vamos espalhar essa boa notícia. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.